Boa noite. Hoje, a TV Bom Dia tem o prazer de receber o ex-ministro da Agricultura, o Francisco Turra. Só ex-ministro é uma das funções que desempenhou em toda a sua vida pública e privada. Ele foi ex-deputado federal, ele foi deputado estadual constituinte, ele foi deputado estadual, foi o presidente da Conab, foi diretor de desenvolvimento do Banrisul, superintendente executivo do SEBRAE, diretor institucional do Fiergues, diretor do BRDE. Eu ficaria aqui 1 hora falando só de todas as funções e dedicação que ele teve em várias entidades e órgãos por onde ele passou. Atualmente, Francisco Turra ele é presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, depois de ter liderado essa entidade por 13 anos. Ele teve um trabalho incansável nessa cadeia produtiva de carne, que nós vamos elencar ao longo da entrevista. E eu sempre gosto de dizer, Erechim e região têm no seu DNA a proteína animal, na criação de aves e suínos, e uma grande geração de empregos, antes com a Cotrel e agora com a Aurora. Então, a nossa região, Turra, ela é muito forte nessa questão da proteína animal, né? Acho que a primeira pergunta que eu quero lhe fazer, nós temos vários assuntos para tratar aqui hoje, é sobre o projeto Duas Safras, que ele é um projeto que busca trazer o desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. Nós temos um número de safras menores que o resto da média brasileira. É isso? Como é que funciona esse projeto? Bem, antes de tudo, Rodrigo, é uma satisfação muito grande falar contigo, saudar a todos os telespectadores e ouvintes do Jornal Boa Noite. Bom dia, mas falamos à noite. Jornal Bom Dia, boa noite. E eu queria inicialmente falar, Rodrigo, sobre um pouco da história que nos liga. Você é neto de uma cidadã de Marau, de uma família muito ilustre, família Borella, Norma Borella, tua mãe. Norma Borella, minha avó materna. Avó materna, e o Aido Finardi, teu avô, corredor de carreteira, e para quem eu torci sempre. Então, essa o rei das curvas, viu? O rei das curvas, que ele fazia aquele trajeto de Passo Fundo até a Serra Gaúcha, ali era o chão dele. Hoje nem dá para contar para a juventude, porque de repente alguém pode imitar, né? Mas naquele tempo fechava-se uma estrada para uma corrida de automóvel. Ele, Aido Bertual, e tantos outros famosos que a gente tem lembrança, porque eu gostava demais desse esporte também. Mas, Rodrigo, você fez uma pergunta sobre Duas Safras e você falou também do desenvolvimento do Erechim, que está movido muito pelo agro e pela proteína animal. É verdade. E nós ajudamos, quero repetir a história, na abertura definitiva da Aurora, substituindo a Cotrel em Erechim. Estava fechando, ela estava arrendada. No momento em que havia toda uma iniciativa da própria Aurora de se retirar, nós entramos em campo e fomos comemorar aí em Erechim com o governador Sartori, meu filho Sérgio, hoje deputado estadual e candidato a federal. Fomos comemorar a reabertura, mas definitiva já, para a posse da Aurora, que vai crescer muito, uma enorme de uma empresa. Então, que bom a gente poder ter ajudado o Erechim, o desenvolvimento da região toda, sem dúvida. Mas eu queria te responder sobre Duas Safras. A gente viu que o Rio Grande do Sul, no verão, planta em torno de 7,5 milhões de hectares, e no inverno, pouco mais de 1. Então nós, óbvio, aproveitando essa janela, entramos com uma grande campanha para estimular o plantio da cultura do inverno. O Brasil é importador de trigo, de cevada, de tanta coisa, e não tem razão de ser dependente. No primeiro ano da campanha, do ano retrasado para o ano passado, a gente já teve um aumento de 60% na colheita de cereais de inverno. E esse ano nós vamos ter uma safra, se Deus ajudar, São Pedro nos der uma força muito forte de inverno também. E o Brasil tem que se tornar autossuficiente. Já fomos a Brasília junto da Embrapa e já ficou estabelecida a meta. Em 4 anos o Brasil vai produzir mais de 10 milhões de toneladas, porque não é mais só o Rio Grande do Sul, o Paraná e Santa Catarina que podem produzir trigo. O Brasil inteiro pode produzir trigo. Aliás, ano passado, o recorde mundial de produtividade aconteceu em Goiás, no estado de Goiás. Um gaúcho plantou, colheu uma safra excepcional.
9.600 quilos por hectare. A média gaúcha é 3.500 quilos, 3.300 quilos por hectare. Então, é possível? É possível, vai acontecer. Nós fizemos uma campanha, estamos fazendo, eu estou peregrinando muitas regiões falando sobre isso, a Farsul, a Fecoagro, a Iara Fertilizantes, o Sicredi, inúmeras entidades, agentes financeiros, etc., estão envolvidos, porque vai ser um lucro para todos. Eu quero só lembrar aos que nos acompanham. Imagine você uma área de terra ociosa numa hora que o mundo tem fome, numa hora que o mundo compra. Uma máquina funcionar aí 30, 40 horas por ano e ir lá para o estaleiro. Não tem como. Não tem Então, como. eu acho que é uma opção absolutamente pertinente e que vai ajudar o Estado a crescer e muito, Rodrigo. Claro que Esta é a verdade. isso automaticamente acaba gerando renda, gerando impostos, acaba mexendo com toda a cadeia, que essa é a questão. Para a economia funcionar em todos os seus segmentos, eu digo, todos têm que estar bem, né, Turra? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, sobre todos os aspectos, o Rio Grande ganha os vendedores de semente, de fertilizantes, agentes financeiros, indústria agroquímica e, enfim, todo mundo em renda no campo. Quem tiver dúvida, fale com quem plantou no passado e o Rio Grande do Sul exportou, não sei se você sabe, 300% a mais nesse ano de trigo para vários países do mundo também. Embora a gente tenha que importar, você sabe que assim funciona o comércio, é livre. Exporta, precisa, compra, é livre. Então isso é uma coisa muito boa e tem que continuar desse jeito também. Essa é a fórmula. Recentemente, a Associação Brasileira de Proteína Animal apresentou uma revisão das projeções de exportações da avicultura e da suinicultura no Brasil para 2022. Como é que foi essa expectativa? Melhorou ou piorou? Melhorou sempre. Olha, eu, como você falou no início, trabalhei durante 14 anos como presidente executivo da BPA. Fundamos essa entidade forte. Até há poucos dias teve um salão lá no Anhembi, São Paulo. Compareceu o presidente, vice, 8 ministros. Exatamente abrindo mercados. Tem tanto mercado aberto que hoje, para nós, o menor problema é encontrar comprador, encontrar cliente. Neste ou naquele mercado, não é só na China, não é só no Japão, não é só na União Europeia, mas por mundo todo há um país e um povo comprando, e principalmente agora com esse flagelo da guerra, da fome que ronda o mundo. Então, a previsão nossa era de crescer menos de 5%, em torno de 5% as exportações. Agora a projeção nossa é passar de 10% de aves e crescer também em suínos, embora nesse ano tenhamos tido aí um momento de certa calmaria com a retirada da China temporária do mercado, porque saiu a China, entrou o Canadá, está entrando o México, estão entrando novos mercados. Então, comida não há problema de encontrar o destino para ela. Não. O mundo está demandante e essa é a previsão da BPA de crescer, e por isso temos que estimular o plantio de mais e mais grãos para alimentar as aves, suínos, gado leiteiro, bovinocultura. O Rio Grande vai andando e o Brasil também. E a questão sanitária internacional, ela pressiona o sistema nessa questão de busca de novos mercados o tempo inteiro, com as questões peculiares de cada país, né? Como é que a associação está de olho nisso, na questão sanitária internacional? Bom, é o ponto que mais se cuida lá fora para abrir o mercado, é você ter uma equivalência sanitária à legislação deles. E exatamente o forte do Brasil é que nós não temos influenza aviária, nunca tivemos, peste suína africana, febre aftosa. O Brasil, a sanidade no Brasil é uma grife. Inclusive, vale até um pouco mais. A pontuação para o Brasil é maior, exatamente porque nosso produto tem extrema sanidade. Isso é uma graça de Deus que precisa ser conservada e preservada. E depende, não é apenas de Deus, não.
depende do ser humano cuidar muito, porque é um patrimônio nacional a sanidade. A qualidade nem se fala, nós testamos, provamos sempre, aí a mesa nossa chega carne de frango, carne suína, ovos, você vê que nosso produto é da melhor qualidade. E na pandemia, enquanto havia aí uma campanha para fechar empresas, nós tivemos que lutar que nem bravos para manter abertas, porque a gente dizia, olha minha gente, pior de tudo é chegar num supermercado e não encontrar frango, ovo, carne suína, verdura, é ficar em casa e ficar olhando para o ar. Não tem como. Se Tem tinha que preocupação enfrentar, do tem que produzir, e não desabastecimento, né? paramos. Tinha essa preocupação, Exatamente. sim, com o Comer, desabastecimento nesse período, né? como, Tinha essa Rodrigo, preocupação com o desabastecimento alimentar, eu diria, no período da pandemia. É nessa sim, questão que eu me refiro. essa preocupação, você vê que é grande no Brasil, tanto é que há o Auxílio Brasil, programas de apoio, porque muita gente, em função disso tudo, ficou parada. A pandemia, no Brasil até o estrago foi menor, diga-se de passagem, mas no mundo foi um flagelo. E então lá fora você nem imagina quanto a turma olha para o Brasil, que é um dos países que pode produzir. A nossa riqueza é essa, o agro está andando de vento em popa, a proteína idem, porque o Brasil é o país que pode ser o provedor de alimentos para o mundo. Isso é uma coisa muito, muito especial. Quem nos acompanha, Rodrigo, tem que saber que o campo recebeu assim uma valorização incrível. O trabalhador rural, idem, uma vez era desconsiderado, até desdenhado, hoje ele tem um valor e assim ele trabalha com orgulho, porque ele sente prazer em saber que ele está levando comida ao prato de um consumidor brasileiro ou estrangeiro também. Essa é realmente uma coisa muito bonita e pela qual, por essa causa, eu lutei demais, lutei muito. Eu cheguei a ficar até hospitalizado, sofrendo exatamente por defender certas questões e também a gente tem que se impor porque não imagina que é uma guerra fácil. Abrir o mercado não é fácil, mantê-lo é difícil e aqui dentro, de repente, uma má comunicação atrapalha demais, né? E má comunicação, notícia negativa, às vezes se rende bem. Não são todos como você que abrem um espaço para falar sobre algo bom, algo positivo, construtivo para Erechim, para a região, para quem nos acompanha. Recentemente, agora em agosto, teve um grande evento, teve o Salão Internacional da Avicultura e Suinicultura, e o CIAVES, né, em São Paulo, e 21 mil visitantes, uma coisa que foi um evento grandioso. Eu vi algumas matérias no decorrer desse mês. O que o senhor tem para nos relatar sobre a importância desse evento, já que recebeu gente do mundo todo? Sim. Foi tão importante que, como eu falei antes, o presidente da República, o vice, 8 ministros estiveram lá e alguns governadores também. Nós já fizemos a 7ª edição, veio crescendo uma após outra, crescendo muito, a cada 2 anos. A importância maior, sabe qual é? É que a gente traz jornalistas estrangeiros, porque lá fora se fala muito mal do Brasil. Lá fora se fala assim, ó, o Brasil destrói a Amazônia. Não é verdade. Eles destroem o pouco que tem, o nada que tem. Mas a gente não desmentindo vale como verdade. Eles falam que aqui se usa trabalho escravo, trabalho infantil. Então a gente traz jornalistas do mundo todo para eles olharem como é uma produção, como é o produtor nosso, depois deles fazerem quarentena, eles peregrinam granjas, fábricas, vem da onde sai a comida que vai para eles próprios. E todo mundo fica deslumbrado, não acredita que o Brasil tenha essa capacidade. Tudo bem feito, tudo arrumado, em ordem. Essa é a maior finalidade. Porque nesse salão, não é só o brasileiro que vai, mas é também o importador. São pessoas interessadas. Vieram, por exemplo, pessoas representando países da América Latina, da Europa, da Ásia. Lá estavam fazendo negócio. Os supermercados, supermercadistas, né? A APAS, a Abras, etc. Muitas entidades
foram lá porque realmente se tornou um case, um modelo bonito para o Brasil ter coragem de fazer. O mal todo, às vezes, é que a gente não se defende. A gente deixa passar batido mentira, inverdade sobre o país, sobre um setor, e aí o Brasil fica bloqueado. Nós não fizemos isso. Nós fomos correr atrás, sempre para arrumar, para vender mais e para dizer a verdade para o mundo. Tu sabe, eu acompanhei recentemente aqui em Erechim uma propriedade que produz suínos para a Aurora. Eu acompanhei toda essa cadeia, desde o controle de toda, do maternidade, de tudo, até chegar na Aurora. Então, eu vi em loco como é que funciona toda essa questão da sanidade e o cuidado que se tem. O senhor me disse, mas eu acompanhei. Então, eu posso dizer, e isso é uma prática que se replica pelo Brasil afora, né? É exatamente isso, olha. É mais fácil eu dizia para todos, é mais fácil você entrar num hospital do que entrar num frigorífico. Lá você tem uma série de protocolos, botar umas botas brancas, jaleco, o avental, o macacão, capacete, luva, higienização na entrada, na saída, enfim, um protocolo todo. E na produção, se eu disser assim para ti ou para a turma da imprensa aí, ó, visitem um produtor lá no interior do Tapejara. Esse produtor não vai receber vocês, porque ele antes vai saber se vocês têm quarentena para entrar, porque eles não deixam vocês tomarem contato com as aves de medo de levarem alguma coisa. Claro. E é por isso que o Brasil mantém o status sanitário impecável. Daria para afirmar que esse evento agora de agosto em São Paulo, o Salão Internacional, foi um marco histórico, foi um divisor de águas aí pelo tamanho que tudo que ele representou. Lógico que é um trabalho que vem se consolidando ano a ano, já foi marcada a nova edição, acho que 2024 será a nova edição, né? Que foi um marco histórico. O senhor acredita que esse momento foi importante? Foi realmente um marco histórico para nós, para o setor, porque nos anos anteriores era um evento bom, forte, mas esse superou a tudo, a todos, porque parecia que havia um clima, um desejo da turma se locomover, andar, encontrar pessoas, encontrar novidades, porque era um mundo que estava ansioso por se encontrar. Então foi muito bonito, e eu vejo que até mesmo agora nós vamos ter breve a Expo Inter aí em Porto Alegre, em Esteio. Deve repetir também, porque é a hora dos eventos começarem a voltar. Turra, para encerrar, eu quero fazer uma pergunta, qual é os caminhos para a segurança alimentar global e os rumos da cadeia produtiva? A gente falou de todas essas práticas positivas, tem algumas sinalizações do que o mundo espera no futuro, nem tão futuro assim? Sim, o primeiro lugar, eu falei e repito, há uma carência alimentar muito grande. O número de famintos no mundo dobrou de 2016 para cá. Olha, 2016 para cá é um tempo curto para ter um aumento tão expressivo. Muito, claro, por causa da pandemia, que deixou muita gente sem trabalhar e causou um desajuste. Mas o mundo nos vê como uma possibilidade imensa. E não são muitos espaços no mundo que são iguais a nós, não. Nós temos água, nós temos solo, não precisa destruir mata nenhuma, com produtividade, com tecnologia, a gente vai crescer infinitamente. E nós temos sanidade, nós temos tudo, nós temos todas as condições para a gente servir como provedor de alimentos. E eu repito, não são muitos espaços, porque nós mesmos, comparado aos Estados Unidos, hoje eles têm menos espaço do que tem a Argentina para produzir mais. Enquanto nós, Brasil, temos um espaço imenso, temos aí 100 milhões de hectares de áreas que podem ser arrumadas, arranjadas, tornarem-se produtivas, porque são áreas degradadas de pastagem que não têm assim produtividade nenhuma. Então o Brasil pode acrescentar mais, tem espaço, como eu te falei, tem água, tem clima, tem sol, tem tudo.
E é assim que a gente tem que olhar. E tem um povo trabalhador também. Exatamente. Tem um povo trabalhador, um povo competente também. Turra, muito obrigado pela tua participação aqui na TV Bom Dia. E assim que o senhor estiver em Erechim, o senhor está convidado para vir aqui pessoalmente, nós fazer um bate-papo e ampliar essa conversa que é tão importante para todos nós. Uma boa noite. Boa noite. Rodrigo, eu fico feliz. Certamente vou atender teu convite e um dia estarei aí, porque Erechim era o meu lugar na juventude, dos poucos lugares do mundo que eu ia visitar parentes meus. Minhas férias eram essas. Então tenho muitas saudades e volto sempre com muita alegria lá. Obrigado, um abraço. E assim chegamos ao final dessa entrevista com o ex-ministro Francisco Turra, ministro da Agricultura, hoje atualmente presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal. Uma boa noite a todos e até a próxima.